Nós temos o privilégio de estar recepcionando hoje nos estúdios da TV Prevê, no nosso enfoque regional, a Patrícia Rossi, que é presidente da Associação Comercial de Bauru, e o Rubens Passos, que é diretor regional do Ciesp aqui de Bauru. Muito obrigado a ambos por terem aceito o convite da produção para participar do nosso telejornal e passarem as informações, as suas expectativas acerca destas entidades e aquilo que esperam para 2016. Muito obrigado mais uma vez a ambos. Eu que agradeço, é um prazer estar sempre com você sabe disso. Obrigado, Rubens. É a primeira vez que você nos honra com a sua presença nos nossos estúdios. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Patrícia, você que já é acostumada, já vive 24 horas por dia televisão, mas está aí enfrentando um desafio na sua vida profissional, que é dirigir uma entidade de classe. Como é que foi para você este primeiro ano de atividades, uma mulher no comando, inovando e sentindo os problemas, porque você exatamente assumiu o comando da Associação Comercial num momento delicado da economia brasileira. Um momento extremamente difícil para tudo e para todos, principalmente para o seu segmento. De fato. Que avaliação você faz e qual é o balanço que você faz deste seu primeiro ano à frente da entidade? De fato, realmente, são 9 meses, né, que nós completamos agora da minha gestão. 9 meses de muita criatividade, buscando muitas alternativas para a gente estar atendendo o nosso mercado, o nosso comércio. E não só o mercado e o comércio, mas também a nossa cidade, porque a gente sempre trabalha voltado para os nossos associados, mas a gente também busca estar trazendo alternativas para a nossa cidade, trabalhando de forma conjuntamente. Nós temos que trabalhar com muita criatividade para superar os desafios e trazendo sempre inovações. Nós trabalhamos 6 meses buscando e tentando entender o que o nosso mercado precisava, o que o comércio e a indústria estava realmente necessitando, e nós vamos lançar um produto da Associação Comercial agora em março, que nós acreditamos realmente que vai ser um divisor de águas, vai ser um grande facilitador para fomentar a nossa economia local. Nós vamos lançar em março, como eu disse, e nós também montamos um calendário para 2016, que inicia agora em janeiro e finaliza em dezembro, com aproximadamente 65 cursos, treinamentos e palestras em diversos setores, desde o setor que vai de atendimento ao cliente, atendimento ao consumidor, para a parte financeira, motivacional, para os próprios empresários, né, voltado muito em cima de planejamento e também não só do planejamento, mas também da execução desse planejamento de forma correta. Porque o brasileiro ele não tem muito esse hábito de planejar as ações. E quando consegue planejar, ele tem uma dificuldade muito grande de colocar esse planejamento em execução e acompanhar todo esse processo, né? E também tem dificuldade de fazer os ajustes quando alguma coisa sai fora do planejado ou não está dentro daquilo que ele esperava. Então, nós estamos muito focados nisso, em ajudar os nossos associados e todos aqueles que necessitarem para que trabalhem com planejamento, para que consiga executar esse planejamento e que faça os ajustes quando necessário. Então, a Associação Comercial ela traz um ciclo de palestras, de cursos e treinamento que vai ajudar muitos associados a entender a movimentação do mercado nesse ano que se inicia e que tudo leva a que vai ser um ano difícil. Né? Patrícia, eu sempre gosto de ficar observando por onde passo as coisas, para até ter elementos a fim de que eu possa comentar nas entrevistas e, enfim, trocar ideia com os nossos convidados. Eu tenho percebido que ao passar ali pelo calçadão, nós temos hoje muitos pontos fechados. Sim, é verdade. Uma situação incomum para quem conhece, como você, essa cidade, como muitos de nós, ver uma Batista com esses estabelecimentos que foram fechados ou que não, os pontos que foram entregues não foram
locados, enfim. É uma situação extremamente atípica. E digo mais, viu, Patrícia? Correto. Eu tenho a impressão que essa situação, claro que é bauruense, nós estamos vivendo esta realidade, mas eu estava vendo outro dia uma matéria, um outro veículo de comunicação, na rua 25 de março, aquele polo comercial de São Paulo que recebe gente do país inteiro. E uma cidade que recebia 800 ônibus está recebendo menos de 50 por dia. Claro que com exceção deste final. É um reflexo incrível que o comércio está sentindo de forma negativa, não só em Bauru, como nos outros polos, e inclusive na capital. É verdade. É verdade, é muito triste você andar no calçadão e verificar que tem tantas lojas que foram fechadas, né? E a maioria delas pelo próprio empresário não ter conseguido manter a empresa nesse período de crise. Nós temos trabalhado para buscar investidores fora, né? De fora da cidade. E procuramos também assessorar os nossos lojistas que estão aqui, para que eles não passem ou para que a gente consiga reverter essa situação, para que não venha fechar a sua loja. Então, nós temos trabalhado de forma muito árdua em cima disso. Eu tenho ido pessoalmente, tenho conversado com os lojistas, nós temos trabalhado também com alguns setores da prefeitura para ver como que a gente minimiza toda essa dificuldade que eles estão enfrentando, como é que a gente pode auxiliar, como é que a gente ajuda. E realmente é um momento de muita criatividade, porque é muito difícil, às vezes tem empresas que ela chega, que a gente costuma dizer a óbito, fecha a empresa, não é por causa dessa crise, mas por momentos que já vem passando ao longo do tempo. E quando nos sinaliza que vem buscar socorro na associação comercial, ela realmente já está numa situação muito difícil de você reverter esse quadro. Então, nós temos trabalhado para que venha para a associação antes que isso aconteça, para que a gente consiga reverter esse quadro antes que ele se torne um quadro irreversível, né? Para que a gente busque situações, para que a gente busque as soluções antes realmente de chegar num momento que não tem mais o que ser feito, né? É o que eu sempre falo, uma empresa, ela não fecha da noite para o dia. São sintomas que vêm acontecendo ao longo dos anos, né? E a gente tem que estar muito atento, porque é um fluxo de caixa que não está correto, é uma especial que você está entrando, é um momento que você acha que sua empresa está em crescimento e você começa a trazer o que seria o suposto lucro para conta pessoal e investir na sua vida pessoal. E quando você chega numa empresa que você vai realmente verificar, fazer o diagnóstico, você vê que tem várias situações que estão erradas ali. E a crise, ela só vem agravar esse quadro realmente. Então a gente também não pode dizer só tudo isso é por conta da crise. Não, tem sintomas que são agravados por conta da crise. Mas tem situações de empresas que eu acompanhei que elas fecharam, que não foi só por causa da crise. A crise só foi um empurrão. Mas a situação dela já vinha de forma muito ruim ao longo do tempo. E muitas ações que nós fazemos nem sempre são necessárias, porque o que eu sempre falo, o empresário ele tem que estar disposto a ter uma mudança de comportamento. Não adianta a gente chegar lá com todo o nosso know-how, colocar diretores da associação comercial que tem empresas há 90 anos, há 30 anos, há 40 anos, para assessorar, para trocar uma ideia, para colocar toda a expertise dele ali disponível, se o empresário que está recebendo tudo isso, ele não tiver a intenção de mudar, se ele não mudar o curso dele, aí não resolve. Então, tem que ser um trabalho conjunto, né? O empresário ele tem que estar disposto a mudanças, e é um momento de fazer muito sacrifício, né? Você tem que focar na sua empresa, ver qual que são as necessidades reais dela e trabalhar focado na tua empresa, no crescimento na tua empresa, principalmente por todo esse momento que a gente aguarda, né? Porque o próximo ano é um momento muito aguardado, tanto é que você percebe que houve um recuo muito grande. Pessoas que normalmente estariam comprando presentes nessa época do ano, elas estão preocupadas com o período escolar, estão fazendo compra de material escolar. Então, estão pegando a parcela do 13º e investindo em material escolar. E não investindo em viagem, não investindo em compras de presente, ou não investindo numa ceia diferenciada. Eles estão focados,
né? O que eu acho muito bom. A hora que você falou material escolar, o Rubens até deu uma risadinha de lado e demonstrou uma certa alegria. Claro que a preocupação é muito maior com o setor, em função deste momento delicado, não, Rubens? Em que você assume uma entidade que também, em função de todos esses problemas elencados, o problema não é diferente, não tem... Pode ser qualquer segmento, mas a situação é complicada e difícil para todos os setores. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Eu assumi quase 3 meses à frente do CIESP. Eu diria que é um momento gravíssimo do ponto de vista da entidade, porque a indústria sofre, eu diria, a maior crise da sua história. Né? Se nós pegarmos todo o histórico que existe desde o início da industrialização do Brasil, provavelmente essa crise entrará para a história com a maior de todas, porque nós teremos aí 2 anos de PIB negativo, esse ano e o ano que vem, já amplamente divulgado pela imprensa. Essa crise que começou em 2014, então nós vamos ter passado por 2014, 2015, 2016 com certeza, porque o número de vagas continuará diminuindo. Existe uma inércia natural na redução de vagas conforme os industriais vão se ajustando à nova realidade de consumo. Então, infelizmente, vamos fechar 2015 com péssimos indicadores de produção, redução drástica, é o setor mais impactado com essa crise econômica. Depois, naturalmente, nós temos a área de varejo, serviços, a agricultura sempre um pouco menos e tem ajudado nessa questão do índice brasileiro, mas a indústria realmente gravíssima a situação, empresas fechando. Nós temos uma situação muito grave que o industrial está enfrentando, que é o custo do dinheiro. Você teve uma redução, uma queda monstruosa do consumo das mercadorias, das produtos que são fabricados, e esses industriais, aqueles que têm necessidade de financiar o seu negócio, estão hoje enfrentando um custo de dinheiro, quando disponível no mercado, absurdo, né? Eu diria, voltando àquela época época da inflação alta e da hiperinflação. Então é um momento onde a gente está vivenciando, sofrendo, digamos assim, as consequências de uma política econômica desastrosa que foi implementada no primeiro governo da presidente Dilma. E todos nós estamos passando e vamos continuar passando por um tempo por esse problema. Bom, e o setor industrial, é tão visível essa situação, claro que as estatísticas demonstram mais de qualquer tipo de fala, a ponto de que o presidente da sua entidade no Estado, não só abertamente fazer campanhas, como demonstra a irritação da classe, a irritação do setor com esta situação. Nós vamos fechar o ano, a previsão é fechar o ano com um índice de produto interno bruto relativo à indústria superior a 9%, né? A queda da influência que nós temos no PIB, que é um número absurdo. Isso está refletido no fechamento dos postos de trabalho. A expectativa é que no primeiro semestre do ano que vem, infelizmente, o fechamento de postos de trabalho vai continuar, porque muitas indústrias ainda estão se ajustando. E o desemprego aqui na sua regional também atinge essas mesmas proporções? Atinge essas mesmas... ou menor? Não, atinge as mesmas proporções. Eu diria até que existem regiões no estado com índice menor, que são indústrias que estão eventualmente ligadas a grandes exportadores, ou indústrias que estão ligadas ao agronegócio. Então essas indústrias estão sofrendo um impacto menor, digamos, né? Mas a continuidade desta crise, com certeza, continua empurrando essa situação para uma situação difícil, e a reversão, acredito que demorará um pouco. É importante, e eu tenho conversado com os nossos associados, é importante para nós que a população exista uma mobilização no sentido de combatermos um movimento que o governo está buscando realizar no momento,
que é o movimento de aumento dos impostos. Eu acho que esse é um tema que interessa não só a indústria, como a toda a população, porque no final é importante deixar claro para o ouvinte quem paga os impostos somos todos nós, somos todos os cidadãos, né? As empresas são, na verdade, repassadores, né? Os impostos estão nos produtos, então tudo que nós consumimos tem impostos. E o movimento que nós estamos buscando de reversão é dessa tentativa do governo de aumentar os impostos. Nós estamos com a campanha, vocês devem ter visto a campanha Não Vou Pagar o Pato. Então qualquer brasileiro pode entrar na internet, no site e votar, transmitir a sua palavra contrária ao aumento dos impostos. Já saiu na imprensa, amplamente divulgado, que no orçamento do ano que vem o governo conta com a CPMF, que é um novo imposto que está retornando para todos os brasileiros. Isso porque nós já não pagamos quase imposto. A carga tributária hoje do empresário é pequena, né? Eu tenho comentado em vários artigos que nós tínhamos na década de 70 e 75 uma carga tributária no Brasil em torno de 25%, 26%. Hoje nós vivemos uma carga tributária de 36%, ou seja, nesse período de democratização do Brasil, infelizmente, veio acompanhado de um aumento brutal dos impostos. E com essa tentativa de aumento de impostos, não só a CPMF, mas nós vemos os estados, o estado de São Paulo e outros estados, num movimento de aumento de impostos na área de energia, na área de telecomunicações. E no final, todo cidadão vai desembolsar mais com os impostos. E nós estamos caminhando então para uma carga tributária de 40%, que é uma carga tributária totalmente, digamos assim, danosa ao desenvolvimento de um país subdesenvolvido como é o Brasil. O que é triste, você que veio há não muito tempo dos Estados Unidos, qual é o volume lá de tributário? A carga tributária, a última estatística que foi divulgada, 2012, era em torno de 26%, 27% a carga tributária dos Estados Unidos. Né? Nós temos aí, claro, alguns países como Suécia, Suíça, onde a carga tributária é uma carga tributária similar do Brasil, mas existe uma contrapartida para a sociedade de benefícios incomparável com o que existe no Brasil. Então, assim, infelizmente, a sensação da maioria dos brasileiros é que o imposto ele é utilizado de forma inadequada, né? Não é, a gente paga muito e recebe muito pouco. Já foi divulgado várias vezes também que o brasileiro precisa trabalhar 5 meses no ano para pagar essa carga tributária, na média, né? Com esse aumento dos impostos planejado por este governo, nós vamos estar trabalhando metade do ano para pagar impostos. Não é aceitável, não é aceitável. A sociedade tem engolido esse remédio dos impostos, eu acho que com muita calma. Eu diria que há necessidade de haver mobilização contrária a isso. O aumento dos impostos, na nossa opinião, vai acarretar mais recessão. O aumento do imposto vai causar aumento nos preços dos produtos, mais inflação, mais recessão. Então, nós temos que lutar contra o aumento dos impostos. Patrícia, tradicionalmente, o comércio passa por um bom momento neste período de festas de fim de ano. Sim. Como é que está a avaliação da associação comercial neste momento, desta situação do país, e como é que se projetam as vendas para o período? Olha, nós não podemos dizer que está sendo um ano que os comerciantes aguardavam. Na realidade, não. É até a própria movimentação, né? O investimento deles foi um investimento mais equilibrado, mais planejado. Eles não estão trabalhando com estoque muito alto, justamente para que não tenha uma queima não tenha uma liquidação muito grande a partir de janeiro. Então, não é o que se esperava. Né? Não é um Natal que os comerciantes aguardavam. É um Natal com recesso, como eu disse anteriormente, e não é diferente do que a indústria está enfrentando, não. Né? Tudo se torna um ciclo. A indústria passa por um momento de recessão, acaba colocando colaboradores na rua, dispensando. Isso reflete, porque a gente tem um número de desempregados muito grande, isso reflete também automaticamente no comércio. Então, o consumo não está da forma que os comerciantes
aguardavam, esperavam, não. É um momento realmente bastante difícil para o comércio. Para dar também. como parâmetro ao telespectador, normalmente as lojas maiores, menores, médias, contratavam pessoas que viviam por um período para poder aumentar as suas vendas. Este ano houve esse tipo de contratação? Em que percentual, em que níveis? Olha, o percentual exato eu não tenho nesse momento para te passar. Houve a contratação sim de temporários, mas em relação ao ano passado foi muito menor. Menor. Né? Bem menor em relação ao ano passado. O ano passado tínhamos assim, uma expectativa melhor. E o número de contratação de temporários também foi maior. Esse ano não, gerou-se um número de desemprego muito grande e a contratação de temporários foi bem menor do que a do ano passado. Alguns setores da indústria foram beneficiados um pouquinho para trás com alguns incentivos do governo, por exemplo, produtores de eletrodomésticos, os da linha branca, a própria a indústria automobilística teve uma colaboração do governo na redução de tributos. Você acredita que em 2016, para tentar minimizar o problema da indústria, haverá esta contrapartida do governo, haverá reivindicação do setor? Eu acredito que haverá reivindicação do setor, mas nós olhando para trás e muito discutido nos últimos 5 anos, foi a matriz econômica implementada pela presidente Dilma, que se mostrou fracassada. Então, esse processo onde o Estado seleciona algumas indústrias, alguns setores, e incentiva esses setores, acabou criando bolhas de consumo, e no final nós estamos vendo essa situação que nós estamos vivendo. Ou seja, distorções foram criadas e hoje nós estamos pagando por essas distorções. A inadimplência que o diga, né? A inadimplência que o diga. E também é importante comentar que ninguém compra geladeira todo ano, ninguém compra carro todo ano, troca de carro todo ano. Então, foram ficções econômicas criadas, maquiagens econômicas para se sustentar uma situação que merecia ajustes estruturais profundos e que infelizmente nunca foram realizados desde o início, infelizmente, desse governo. Mesmo os governos anteriores ao da presidente Dilma, o governo Lula, o Fernando Henrique, eu acredito que tenham sido governos que fizeram pouco em termos estruturais perante os graves problemas que nós temos no Brasil, como o da Previdência. Ele é muito discutido, mas pouco se faz para avançar nesse sentido e deixa, naturalmente, o Estado numa situação de previsão futura lamentável em relação às suas finanças. E volto a dizer que a solução não é aumentar impostos, a solução é reorganizar os gastos do Estado para um tamanho compatível com o desenvolvimento do país. Patrícia, claro que a situação é conjuntural, maior, não é apenas localizada, mas existe aí no seu planejamento, no seu follow-up, algum tipo de treinamento para este empresário, para este microempresário, pequeno empresário, no ramo comercial, para tentar o ano que vem ser um pouco mais criativo, um treinamento mais visando o esforço de cada um dos seus vendedores, do funcionalismo, para atenuar e tentar resolver este assunto momentâneo? Claro, com certeza. Nós trabalhamos muito nesses últimos meses montando esse calendário de cursos, treinamentos e palestras voltados justamente para essa situação que nós estamos vivendo. Uhum. O empresário ele vai ter oportunidade de ter treinamentos, e muito deles gratuito, de forma gratuita, dentro de vários setores de enfrentamento de problemas que ele passa dentro da empresa deles, na área financeira, na área de liderança de equipe, como tratar com as pessoas nesse momento, como mantê-las motivadas. São vários cursos e palestras e treinamentos que está focado nesse assunto. E digo mais, a nossa preocupação não é só com os nossos associados, ele vai além também. Nós precisamos também preparar
essas pessoas que perderam o emprego e que vão trabalhar de forma, como é que eu diria, informal. Nós temos que profissionalizá-las também, porque tem muito colaborador, ele foi dispensado nesse momento. O que ele vai fazer? Olha, eu sou muito bom nisso, eu tenho minha carteira de cliente, e vai trabalhar de forma no informal, né? Tenta montar a empresa dele, só que é muito diferente você ser um colaborador e mudar a posição da cadeira sendo um empresário. Então, nós vamos também profissionalizar esses colaboradores que perderam o emprego e que estão se preparando para abrir a sua empresa ou trabalhar até que de forma informal, para que eles tenham uma estrutura e saibam como proceder nesse momento, porque são empreendedores aí que vão estar se formando e nós precisamos dar subsídios para eles trabalharem, para que eles comecem a trabalhar de forma correta e comecem a trilhar um caminho de sucesso, porque se eles não forem preparados para isso, fatalmente no prazo de um ano e meio, até menos, eles vão estar fechando suas empresas e vão se tornar novamente uma pessoa sem rumo aí que vai estar procurando novamente um emprego. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos focados não só nos nossos associados, que são os empresários, mas também naqueles que estão precisando, uma recolocação, estão buscando uma nova recolocação no mercado. Então, nós estamos temos toda essa estratégia para poder ajudar nesse momento tão difícil que todos estão enfrentando, indústria, comércio, enfim. Hoje o Ministério da Fazenda passou a ter um novo titular. O Nelson Barbosa assumiu em lugar do Joaquim Levy, um economista de uma outra escola que foi tirado lá das atividades que ocupava numa outra pasta do governo, até por conta de outros convidados não terem aceito esta incumbência. Particularmente, você acredita que esta mudança simples de comando da nossa economia, da nossa fazenda, poderá dar uma injeção de otimismo no setor? Olha, as primeiras reações foram negativas, infelizmente. Olhando as notícias da imprensa hoje, as primeiras informações da maioria dos setores foi negativa. Esperamos que o novo ministro consiga reverter essa primeira má impressão dos mercados. Nós tivemos aí a oportunidade de ouvi-lo em algumas entrevistas realizadas em jornais. A mensagem aparentemente é positiva, mas o que importa é a execução. As palavras se vão ao vento quando a execução não acontece. Nós temos uma situação gravíssima que a maioria dos brasileiros adultos já passou, que é de inflação alta. Inflação é o mecanismo... Que lamentavelmente chegou a 2 dígitos. Chegou a 2 dígitos. É um mecanismo de maior destruição do poder de aquisitivo das famílias, e ainda mais as famílias de baixa renda são ainda muito mais impactadas, porque normalmente não tem reservas, né? Então a inflação é o pior mal que acomete uma sociedade. E é importante que esse governo continue ou procure melhorar ainda mais os aspectos do combate à inflação, sem matar a galinha dos ovos de ouro. Então, combater a inflação, derrubando a economia, o consumo aos níveis que nós estamos, com uma super maxi desvalorização de mais de 50% em 12 meses, nós destruímos a riqueza dos brasileiros, do dia para a noite. Foi destruída a riqueza dos brasileiros com essa super maxi desvalorização, com essa recessão que vai passar de mais de 4% do PIB negativo, com essa destruição de empregos, de vagas na indústria, que vai com certeza passar de milhões, né, afligindo milhões de famílias brasileiras. Então é importante que o governo realmente consiga reaver o controle da economia para que possamos passar por essa fase terrível que estamos passando e ainda estaremos passando inicialmente o ano que vem, porque existe uma inércia natural todo esse processo. Quando você construir uma empresa, você demora uma vida para destruí-la, é rápido. Bastam alguns meses, na verdade.
Em um país é a mesma coisa. Nós tivemos aí mais de 20 anos de estabilidade, quase 20 anos de estabilidade econômica. Infelizmente, essa estabilidade foi destruída. E agora teremos que trabalhar muito, suar muito, para resgatar essa estabilidade novamente. E a construção civil não reagiu para salvar outros setores, como já aconteceu anteriormente. E é um problema bem localizado mesmo, porque nós vemos aí a Argentina, vemos outros países, a própria Europa, que passou por dificuldades tão grandes, começa até querer respirar. E nós não estamos com esta luz do túnel aí clareando para que a gente sinta ela se aproximar das pessoas. Existe se espera que o primeiro setor que reaja do ponto de vista industrial, no aspecto de favorecer a indústria, é o setor exportação. E nós temos esse aspecto favorável que a economia dos Estados Unidos, a economia europeia, pelo menos estão trilhando um caminho de recuperação. A China, aparentemente, um pequeno desaquecimento, mas se mantivermos nesse nível, ótimo. O Brasil tem a oportunidade de ter uma participação maior no mercado internacional, posição que perdeu nos últimos anos com a valorização do real. Bom, eu procurei adequar as minhas perguntas àquelas formuladas pelo telespectador, mas tem uma específica aqui, Patrícia, que diz o seguinte: o Luiz Cláudio da Vila Falcão: senhora Patrícia, de quem é a responsabilidade sobre a conservação e manutenção do calçadão? Observei vazamento de água na quadra 1 e as plantas nos vasos, só quando chovem são molhadas. Patrícia Política. Na realidade, não é bem assim, né? O calçadão, ele tem um órgão que é responsável pelo próprio calçadão. Né? A associação comercial, ela tem uma cadeira dentro dessa comissão, ok? E nós trabalhamos ativamente. Eu sou uma pessoa, não só eu, como os nossos diretores, eles visitam o calçadão com bastante frequência e procuram entender o que nós podemos fazer de melhor para resolver os problemas que o calçadão tem enfrentado. Né? Exemplo disso, recentemente nós criamos uma comissão dentro da Associação Comercial, junto com a Secretaria de Planejamento, tivemos na Prefeitura junto com o Rodrigo, para resolver alguns problemas pontuais que o calçadão estava enfrentando. Né? Então, toda vez que nós percebemos uma dificuldade, uma irregularidade, ou algo que precisava ser feito e que não está sendo feito, nós tomamos uma posição e vamos lá e realizamos. Todas as demandas que, de repente, a gente não consegue enxergar, mas que ela nos chega na associação comercial, nós realizamos. Nós estamos sempre buscando resolver todos os problemas que nós percebemos, que nós vemos. Evidente que nós não temos acesso a todas as informações e não sabemos tudo o que está acontecendo, não só no calçadão como na cidade. Mas tudo aquilo que nos chega dentro da associação comercial que nós não vimos, a gente resolve. Né? Então, quando for assim, se tem alguma coisa que está acontecendo, que está incomodando ou que não teve uma solução para aquilo, entre em contato conosco na associação comercial, envie a sua queixa, que com certeza nós vamos tomar providência sim. Perfeito. Okay? Bom, eu quero agradecer, Rubens, espero que possamos nos encontrar aqui numa situação melhor do país, da política, até para que você possa apresentar o seu planejamento, as suas estratégias para 2016, numa situação diferenciada, onde você possa transmitir um otimismo que o brasileiro espera. Vai ser difícil, mas tomara que este próximo encontro aqui conosco na TV Prevê seja dessa forma. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Muito obrigado. Eu deixo minha mensagem final ao seu ouvinte, que acesse o nosso site Não Vou Pagar o Pato. Vamos combater o aumento dos impostos. E também queria comentar que o Fiesp apoia uma medida de combate à corrupção, um projeto de lei que é apoiado pelo Ministério Público Federal, que é outro mal que nós precisamos combater fortemente na nossa sociedade. Né? Nós podemos sim melhorar as leis para que elas se tornem mais rígidas e nós possamos então ter uma sociedade onde a gente durma mais tranquilo, sem estarmos todos os dias recebendo notícias terríveis sobre como os nossos impostos estão sendo utilizados. Patrícia, muito obrigado mais uma vez a você e também quero revê-la
Claro que com a sua normal alegria, mas uma alegria efetiva, setorial, para que possamos comemorar alguma coisa que seja benéfico para uma cidade e para uma comunidade. Ok. Agradeço o convite novamente, é sempre um prazer estar aqui com você. Quero deixar a mensagem final dizendo que nós temos que acreditar no nosso país, nós temos que realmente acreditar no nosso trabalho, focar realmente em buscar alternativas, com muita criatividade. Quero colocar a Associação Comercial à disposição, ela está ali para que o público necessitar. E dizer também que a Associação Comercial tem se movimentado em relação a isso. Eu estive na semana passada em São Paulo, numa reunião da FACESP, para a gente montar uma estratégia em relação de que forma que nós vamos proceder em relação a toda essa corrupção, em relação a toda essa desmanda que tem acontecido no nosso país. E, é claro, desejar um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e agradecer novamente a presença. Muito obrigada. Muito obrigado, Patrícia. Muito obrigado. Muito obrigado. Um Natal muito alegre para vocês. Assim seja. E que 2016 nós possamos ter alguma coisa muito positiva para comemorar, são os nossos desejos. E que, acima de tudo, continue sendo alvo dos nossos desejos a esperança. A esperança não deve nunca ser sepultada. Aos que estiveram nos acompanhando nesta programação, os nossos agradecimentos. Estaremos de volta amanhã nos horários alternativos do nosso telejornal. Muito obrigado e até lá.